Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário, né, que você vai assistir esse vídeo aqui, gente, tá? E eu confesso para vocês que esse vídeo aqui, em específico, está trazendo uma notícia mais terrível que a outra para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Definitivamente a chapa tá esquentando para o lado do ministro. E as notícias são as piores possíveis, vinda dos Estados Unidos aqui em direção ao ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Eu acabei de ter acesso aqui a um vídeo da jornalista Ana Paula Henkel, da revista Oeste, e vejam só o que ela acabou de afirmar. Ana Paula Henkel diz que as sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes não dependem mais de Eduardo Bolsonaro, tá? E que Elon Musk está envolvido. Ana Paula Henkel teve informação ali de bastidores, tá? Dos congressistas americanos. Ela acabou de ter a informação de que, com relação às sanções contra Alexandre de Moraes, que Elon Musk está envolvido em absolutamente tudo que virá contra o Alexandre de Moraes. E para completar, gente, tá uma outra notícia bombástica. Vocês se lembram daquela questão de que o governo Trump, né, poderia cancelar passaporte do ministro Alexandre de Moraes, né, restringir visto do ministro Alexandre de Moraes, né, toda aquela questão do passaporte de ministros aqui no Brasil? Pois bem, gente, tá? O portal de notícias UOL acabou de anunciar que o governo Trump, gente, tá? O governo Trump anuncia sanções envolvendo essa questão de cancelamento, restrição, visto, né, de passaporte. E esta, gente, decisão do governo Trump pode atingir em cheio o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Cancelamento de passaporte, restrição de visto, é uma bomba que está explodindo. Eu vou trazer aqui, na verdade, explodiu, e vou trazer aqui todos os detalhes, gente. Ela acabou de ser confirmada aqui neste exato momento. Gente, essa notícia foi confirmada pelo próprio Marco Rubio, tá? Lá, integrante do governo Donald Trump. Outra questão que eu vou trazer para vocês, tá? Um jornalista do alto escalão aqui no Brasil, um jornalista do alto escalão, acabou de detonar o Alexandre de Moraes por essa questão, essa perseguição contra o Eduardo Bolsonaro, gente, tá? E de quebra, ele fez uma denúncia muito, mas muito grave. Eu vou trazer o vídeo aqui para todos vocês. Gente, segundo aqui uma matéria da Folha de São Paulo que acabou de ser publicada, vejam só aqui a manchete. Bolsonaro pode ter bens bloqueados por financiar Eduardo Bolsonaro em ação contra o STF nos Estados Unidos, afirma ministros do STF. Vocês entenderam aqui a gravidade da situação? Ministros do STF estão afirmando que o Bolsonaro pode ter os bens bloqueados por ele estar financiando o Eduardo Bolsonaro com relação a todas essas ações contra o STF nos Estados Unidos. Eu vou trazer essa informação porque ela é extremamente grave, que está aqui na Folha de São Paulo. E o Bolsonaro, gente, tá? Jair Messias Bolsonaro acabou de fazer uma revelação bombástica que pegou o Brasil inteiro de surpresa e tem a ver com a eleição de 2026, gente, tá? Uma informação muito, muito importante que o Bolsonaro, na verdade, uma revelação importantíssima que foi feita pelo próprio Bolsonaro e tem a ver com a eleição 2026. Gente, além dessas outras informações, só por favor não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Lembrando que para se inscrever aqui é totalmente automático, gratuito, vocês não pagam absolutamente nada. Vamos lá, gente, logo de cara, tá? Eu já vou trazer aqui a Ana Paula Henkel, trazendo aqui uma informação mega importante, tá? Urgente. Ana Paula Henkel diz que as sanções dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes não dependem mais de Eduardo Bolsonaro. E que Elon Musk, gente, tá? Um inimigo, né? Elon Musk, inimigo do Alexandre de Moraes, está envolvido em todas essas questões das punições, sanções contra o Alexandre de Moraes, que vem dos Estados Unidos, segundo o Marco Rubio. Assistam que vocês vão entender. Tá com o Itamaraty. Qual Itamaraty? Aquele que fez aquela notinha que o ghostwriter do Itamaraty era o Alexandre de Moraes? O Itamaraty, esse Itamaraty do Lula, já deu o tom para o governo americano. Não gostamos de vocês.
Agora, trocamos um embaixador do porte da estirpe de Nestor Foster por uma embaixadora que não tem absolutamente nenhuma entrada no governo americano. Outro ponto, a Lei Magnitsky, agora ela já saiu da esfera até de qualquer articulação ou do deputado Eduardo Bolsonaro, porque para que o Marco Rubio, o secretário de chefe, né, da pasta do Estado, do Departamento de Estado, para que ele tenha dado aquela declaração que nós vimos e mostramos aqui, tudo já correu pela esfera jurídica, tanto do Departamento de Tesouro como do Departamento de Estado. Quando a Lei Magnitsky ou a assinatura das sanções ela chega à mesa do presidente Donald Trump, já correu todas as esferas jurídicas. O que eu sei, Paula, e eu comentei antes de entrarmos aqui no ar, dirigindo para São Paulo hoje, eu conversei pelo telefone com um dos assessores do Senado americano e ele disse que agora já saiu da esfera brasileira, ou seja, sai da esfera brasileira porque provas, evidências, testemunhas foram ouvidas, tudo isso já montou o quebra-cabeça. Então, mesmo se, vamos supor que o deputado Eduardo Bolsonaro chegasse lá agora e dissesse, não, olha só, esqueçam tudo, estamos em paz com o Alexandre de Moraes, vamos passar uma borracha. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas. Conversar com o Itamaraty... Eu acho que está explicado, né, o motivo do Eduardo Bolsonaro dizer que, olha, questão de 2 semanas, 10 dias ou menos, né, para acontecer aí, de fato, as sanções, né, contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades aqui no Brasil. Segundo a Ana Paula Henkel, que teve acesso a um senador direto ali do Congresso americano, gente, tá? A junta de documentos, provas, oitivas, né, testemunhos, já tá tudo coletado, gente, tá? Ou seja, tá tudo pronto. E o Eduardo Bolsonaro hoje não pode fazer mais absolutamente nada. Todas as provas, gente, tá? O trâmite judicial, tudo já aconteceu. Agora o que é que tá acontecendo? Agora vai para as mãos do presidente Donald Trump, né? E numa canetada, numa decisão monocrática, ele vai decidir se as sanções vão ser imputadas contra o Alexandre de Moraes e outras, né? Porque temos informações de que outros ministros ou outras autoridades aqui no Brasil também poderão ser sancionadas, gente. Então tá aqui. E, né, o terror do Alexandre de Moraes está envolvido em tudo isso, né? Elon Musk está envolvido, tá? Diretamente em todas essas questões das sanções e punições. Com certeza o Elon Musk pode ter sido uma das pessoas que levou documentos, né, provas para que fossem ingressadas nesses autos, para que fosse tomada aí a decisão de punir e sancionar ministros aqui no Brasil, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, porque esta decisão de sanção dos Estados Unidos, essa decisão, segundo o próprio Eduardo Bolsonaro, pode atingir o Alexandre de Moraes em cheio, tá? O principal alvo da sanção é Alexandre de Moraes, gente, tá? E a notícia está sendo interpretada como uma tragédia no STF. Estão desesperados aí para tentar, utilizando aí, né, entrando em contato com o governo Itamaraty, governo Lula, Itamaraty, tentando frear essas sanções contra o Alexandre de Moraes. Agora, gente, o Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro diz que não faz sentido acusá-lo de grave ameaça, porque ele está apenas pedindo sanções. Eu não tenho instrumento para cumprir ameaça nenhuma. Eu não estou ameaçando nada, porque eles estão imputando isso, né? Abriu um inquérito para investigar, porque Bolsonaro é uma ameaça, né? As instituições, a instituição, o STF. Será mesmo?
pelo que ele diz aqui, não. Vejam só. É o seguinte, para você, para que seja configurada a grave ameaça, você tem que ter primeiro, né, um meio efetivo de cumprir essa grave ameaça. É tipo quando um bandido chega e toca na porta do teu carro e fala, passa o carro, senão eu vou dar um tiro, e mostra uma arma, ele está mostrando que ele pode cumprir aquela ameaça dele. No meu caso, é o seguinte, como é que eu vou cumprir uma ameaça se eu não sou o dono da caneta? Se não sou eu que sanciono? Eu não tenho instrumento para cumprir ameaça absolutamente nenhuma, até porque eu não estou ameaçando nada. Agora, eu não passo mais adiante. O que seria, então, essa grave ameaça? Seriam sanções? Mas sanções são meios legais, previstos na lei Magnitsky aqui nos Estados Unidos. Então, o que eu estaria fazendo de ilícito? Absolutamente nada. Até porque se eu estivesse fazendo algo de ilícito, comigo estaria junto, por exemplo, o secretário de Estado, Marco Rubio, que falou que as sanções sim estão sob análise e há uma grande chance de que elas sejam aplicadas contra morais. Então, isso tudo é balela. Se a gente for falar de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a coisa só pior ainda. Ou seja, eles estão flagrantemente, sem pudor nenhum, mostrando que é um regime de exceção. Só que isso não é recado para mim. É um recado para todo mundo que está no Brasil, porque eles sabem que não vão chegar até a mim. Mas se eles estão fazendo isso com o filho de um ex-presidente, deputado federal, já presidiu a CREDEM e é bem relacionado aos Estados Unidos, o que vocês acham que eles não podem fazer com você, que é, na verdade, o objeto e o alvo principal do Alexandre de Moraes? É isso que eles querem, porque eles sabem que eles só se sustentam se eles... Triste, né, gente? Tá triste. É o Eduardo Bolsonaro provando que ele não tem grave ameaça, ele não está ameaçando ninguém. Então, por que essa perseguição sem precedentes do PGR aqui no Brasil, gente, tá? Próxima informação na tela, gente. Mais um vídeo cirúrgico do William Vac, gente, tá? Foi pra cima com tudo do ministro Alexandre de Moraes. Governo Lula está em contato com o governo Trump para tentar evitar as sanções contra Alexandre de Moraes. As conversas tentam alertar os Estados Unidos, né, que qualquer sanção contra Moraes teria um dano considerável na relação entre os dois países. É mais ou menos assim, o governo Lula ameaçando o governo Donald Trump. Eu acho que o Donald Trump deve estar com muito medo, gente, tá? Deve estar aterrorizado com ameaças do governo brasileiro. Meu Deus. Então assim, a gente tá mandando um recado. Se sancionar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tá? Danos consideráveis vão acontecer. Gente, é muito humilhante para o governo brasileiro, gente. Lula comprando briga com Donald Trump para proteger Alexandre de Moraes. Gente, nessa queda de braço, quem vocês acham que vai sair derrotado? Ai. Vamos lá, um assunto gravíssimo. O governo federal articula diretamente com a Casa Branca, está tentando evitar que ameaças de sanções ao ministro Alexandre de Moraes se, em primeiro lugar, aconteçam e, a partir daí, que crise diplomática vamos enfrentar? Confira. Ao longo da última semana, a diplomacia brasileira intensificou o diálogo com o governo Trump. As conversas tentam alertar os Estados Unidos de que qualquer sanção contra Moraes traria um dano considerável para a relação entre os dois países. O Itamaraty encontra dificuldades para definir como está o patamar das conversas, já que considera os diplomatas de Trump imprevisíveis, especialmente pela última palavra ser do republicano. As negociações com a Casa Branca ocorrem depois do secretário de Estado do país, Marco Rubio, ameaçar Alexandre de Moraes com sanções embasadas na lei Magnitsky, legislação que permite que os americanos punam estrangeiros acusados de violações de direitos humanos. A princípio, o governo brasileiro descartou uma reação pública sobre o assunto para não atrapalhar o fluxo das conversas. A posição poderia ser revista em um segundo momento, caso os Estados Unidos decidam cumprir com as ameaças contra Moraes. O plano também acompanha com atenção a abertura do inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A base governista entregou nesta terça-feira uma representação no Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação de Eduardo. A alegação é de quebra de decoro por ataques sistemáticos e deliberados contra instituições democráticas. Enquanto isso, a oposição vê a abertura dessa investigação como um tiro no pé do Supremo. A estratégia, segundo os oposicionistas, apenas fortalece a tese de perseguição política ao deputado licenciado.
Tá aí, gente, tá? Segundo a oposição, essa decisão do STF, né, em abrir um inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro pode ter sido um grande tiro no pé, porque agora aumenta mais a tese de perseguição. Gente, contra fatos não há argumento, tá? Porque PGR, que, né, há um mês atrás, né, não apreendeu o passaporte do Eduardo Bolsonaro porque disse que estava tudo ok, ainda estava dentro da legalidade. E um mês depois o PGR vai lá e muda completamente de versão, de opinião, e ainda pede ao STF abertura de inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro. Gente, abre precedente para a gente interpretar que sim, é uma perseguição, né, sem tamanho. Então tá aqui, gente, tá a própria matéria da CNN afirmando que o Marco Rubio ameaçou sancionar, né, punir o ministro Alexandre de Moraes por violação de direitos humanos, que é um dos temas abordados dentro dessa lei Magnitsky. E a chapa está esquentando, gente, tá? Essa notícia, gente, está sendo vista como uma tragédia para o STF. Imaginem só manchetes internacionais, né, divulgando a seguinte notícia: governo Trump sanciona, ou seja, né, está punindo o Alexandre de Moraes, ministro do STF no Brasil, por violação de direitos humanos. Gente, isso iria ou não ser uma tragédia para o STF, e uma tragédia que atinge em cheio o ministro Alexandre de Moraes, porque o próprio Marco Rubio disse diretamente que existe grande possibilidade dele ser sancionado, e a própria Ana Paula Henkel, o Eduardo Bolsonaro, já disse que é questão de dias para esse anúncio ser divulgado pelo governo Donald Trump, gente, tá? Vamos lá, próxima informação na tela, gente. Esse que eu estou colocando aqui agora na sua tela é um jornalista do alto escalão aqui no Brasil, renomadíssimo, gente, tá? O jornalista Cláudio Humberto, gente, já trabalhou em vários portais de notícias, vários jornais, simplesmente detonou o ministro Alexandre de Moraes por essa hipocrisia, né, dos Supremos contra Eduardo Bolsonaro. Gente, é um dos melhores vídeos que você vai assistir hoje, eu prometo para vocês. Vejam só o início, como que ele começa. Agora a nossa Lei de Segurança Nacional atende pelo nome de a Lei Alexandre de Moraes. Bom, o fato é que isso acaba por colocar exatamente Eduardo Bolsonaro no colo do governo dos Estados Unidos, no sentido de proteção. É preciso verificar o que é que vai acontecer. O ministro já mandou a Polícia Federal interrogar, aquela coisa de praxe, né? Interrogar o deputado, etc. e tal, mas é um deputado federal que, além de exercer as suas atividades que são um direito do cidadão, né, de criticar os seus governantes, também ele não faz muito diferente daquilo que foi feito, por exemplo, pelo PT durante todo o governo Bolsonaro. Aliás, não só o PT, né, o próprio presidente do Senado Federal, do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, cansou de fazer palestras mundo afora falando mal do presidente da República que estava no cargo na ocasião. E nem por isso respondeu a qualquer tipo de processo, enfim, por atentar contra as autoridades constituídas no Brasil. Vamos aguardar os acontecimentos, mas isso aí pode apenas reforçar o conceito muito ruim que as autoridades brasileiras constroem no exterior. Ele lembrou, tá muito bem lembrado isso aqui, gente, tá? Durante o tempo em que Bolsonaro era presidente da República, né, o atual presidente do STF, ministro Barroso, né, saiu aí dando palestras pelo mundo afora, criticando muito, né, a atuação, né, a gestão do Bolsonaro enquanto ele era presidente da República. E a gente não viu, né? Não viu absolutamente nada acontecer contra ele. Teve algum inquérito? A oposição aqui no Brasil pediu abertura de inquérito para investigar o ministro do STF? Ou coisa parecida nesse sentido? Não, né, gente? Mas ali pode. Mas quando é parlamentar ou aliado do Bolsonaro, não pode. Aí tem que abrir inquérito, tem que apreender passaporte, tem que ter o mandato cassado, pior, tem que prender. Que é assim, gente, eles querem banir os bolsonaros da face da terra. Às vezes é essa impressão que a gente tem. E agora, gente, eu disse para vocês que nesse vídeo aqui eu estaria trazendo as notícias mais terríveis para o Alexandre de Moraes, né? E eu não estava brincando. Olha só aqui, gente, essa matéria divulgada pelo portal de notícias UOL, que eu estou colocando aqui agora na tela para vocês. Governo Trump anuncia sanções que podem atingir
Alexandre de Moraes, ministro do STF. Vocês se lembram daquela questão de passaporte cancelado, visto cancelado, restrição de visto? Exatamente isso, gente, tá? O Marco Rubio acabou de anunciar aqui uma decisão que pode atingir o ministro Alexandre de Moraes, segundo a matéria divulgada aqui pelo portal de notícias UOL. Então vamos lá, tá aí a manchete: governo Trump anuncia sanções que podem atingir Moraes. Tá aqui o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, né, grande inimigo aí do Alexandre de Moraes, anunciou a restrição de vistos. Prestem atenção, ele anunciou a restrição de vistos contra funcionários públicos estrangeiros, né, que possam ser considerados como responsáveis por uma suposta censura contra cidadãos ou empresas americanas, gente, tá? E o que mais aconteceu foram decisões do ministro Alexandre de Moraes, né, contra empresas, né, contra empresas dos Estados Unidos, né, estrangeiros que possam ser considerados responsáveis por uma suposta censura de cidadão ou empresa, né, cidadãos e empresas dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes fez isso à torta e à direita, né? Durante demasiado tempo, os americanos foram multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por exercerem os seus direitos de liberdade de expressão, afirmou o chefe da diplomacia americana nesta quarta-feira. Ele não citou o caso Alexandre de Moraes, mas diplomatas avaliam que a iniciativa pode acabar prejudicando o ministro brasileiro e outras autoridades do país que são acusadas nos Estados Unidos por medidas que prejudicam americanos. Nos últimos meses, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro passou a fazer uma campanha entre a base mais radical do trumpismo, na esperança de convencer a Casa Branca a agir contra o ministro do STF e outros nomes. Um dos argumentos usados é que Moraes agiu contra as plataformas digitais numa suposta operação de censura. Na Flórida, de fato, um processo foi aberto contra Moraes por parte da Rumble, tá? Plataforma ligada ao círculo mais próximo de Donald Trump. Vocês estão entendendo como a coisa está casando? Por isso que o Alexandre de Moraes pode sofrer aqui essa punição de restrição do visto? Calma que eu vou continuar. Hoje estou a anunciar uma nova... Isso aqui é Marco Rubio, gente, lá nos Estados Unidos. Tá? Essa decisão pode atingir o Alexandre de Moraes. Hoje estou a anunciar uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a funcionários estrangeiros e as pessoas que sejam cúmplices da censura aos americanos. A liberdade de expressão é essencial para um modo de vida americano, um direito inato sobre o qual os governos estrangeiros não têm autoridade, afirmou Marco Rubio. Os estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país, disse Marco Rubio, seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram, ou seja, acabou. E se essa decisão aqui, gente, tá, atingir em cheio o Alexandre de Moraes, ele não vai ter, o seu visto vai ser restringido, ele não vai poder mais entrar nos Estados Unidos, gente. Vocês entenderam a gravidade da situação? É aquela questão de visto, né, cancelamento de visto, inclusive parlamentares, né, aliados ao Donald Trump, tentou aprovar ali, né, passou por comissão, ia aprovar dentro do Congresso Nacional. Eles enviaram uma carta ao presidente Donald Trump pedindo para que ele assinasse essa questão de cancelamento de visto, dentre outras sanções. Tudo paralisado até então, mas agora veio o próprio Marco Rubio e disse, olha, se essas pessoas atentam contra a liberdade de expressão, aqui no Brasil essas pessoas são pessoas não gratas aqui no Brasil, então essas pessoas vão ser impedidas, vai ter o visto restringido, essas pessoas não vão, essas autoridades que atentarem contra cidadãos americanos, principalmente na questão de liberdade de expressão, né, ou violação de direitos humanos, essas autoridades não vão poder mais entrar nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo, gente, tá? A gente vai acompanhar isso aqui, gente, tá? Se isso aqui se estender, se aplicar ao Alexandre de Moraes, né, eu vou trazer a informação
aqui no vídeo, por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui no nosso canal, beleza? Gente, no meu ponto de vista, eu acho, tá? Depois de tudo que o Alexandre de Moraes fez contra cidadãos americanos, com empresas, né, as big techs americanas, inclusive a própria do Elon Musk, sei não, gente, tá? Talvez isso aqui possa se aplicar ao Alexandre de Moraes. Vamos ver aí as interpretações desse anúncio para a gente ter certeza para trazer aqui para vocês no canal. Próxima informação, gente. Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, divulgou aqui esta informação que diz o seguinte: Bolsonaro pode ter bens bloqueados por financiar Eduardo em ação contra a STF nos Estados Unidos, dizem ministros, tá? Vamos ver aqui o que diz a matéria. Jair Bolsonaro pode ter os bens e contas, além dos bens, dinheiro, tá? Contas bloqueados por sustentar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Na semana passada, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado abriu uma vaquinha para arrecadar fundos destinados ao Pix do ex-presidente Bolsonaro, porque ele está ajudando o filho a viver no exterior e não é barato morar nos Estados Unidos. Segundo Machado, Bolsonaro já gastou em um ano 8 milhões dos 17 milhões arrecadados da campanha anterior e parte do dinheiro foi enviada a Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos em campanha, né, para que o governo Trump aplique sanções aos ministros do STF e o Alexandre de Moraes. Está aqui, gente, está a segunda aqui informação, a da Mônica Bergamo. Ele pode sofrer, o Bolsonaro pode ter aqui contas bloqueadas e pode ter bens bloqueados. Gente, agora eu me faço a seguinte pergunta. Um pai ajudar o filho, qual que é o crime que o Bolsonaro está cometendo, gente, tá? Pelo amor de Deus, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Quantos pais ajudam seus filhos financeiramente? Por que é que o Bolsonaro tem que ser punido? Por que os bens dele tem que ser? O próprio Eduardo Bolsonaro acabou de divulgar um vídeo. Gente, eu não estou ameaçando ninguém. Eu não tenho nem forma legal para fazer isso. Não tenho meios legais para ameaçar ninguém. Eu só estou expondo abuso de autoridade, violação de direitos humanos, esse tipo de situação. Ele está expondo. Agora, qual que é o crime que o Eduardo Bolsonaro está cometendo ou cometeu? E qual que é o crime do Bolsonaro em ajudar o filho financeiramente? E há um dinheiro, gente, que não é fruto de roubo, não é de escândalo de corrupção, não é fruto de roubo de mensalão, de Petrobras, de Correio. Não tem roubo, gente, tá? É um dinheiro que foi doado, tá? As pessoas, por livre e espontânea vontade, foram lá, fizeram um Pix, doaram ao Bolsonaro. Gente, que crime que o Bolsonaro está cometendo, pelo amor de Deus, porque eu tô ficando maluca. Uma hora dessa, gente, o judiciário brasileiro vai me deixar maluca, porque eu não consigo detectar nenhum crime aqui, nem envolvendo Eduardo Bolsonaro, muito menos o Bolsonaro, para ministros do STF. Assim, gente, antes de passar para a próxima matéria, eu só tô... É uma opinião. Você pode colocar a sua aqui embaixo, tá? Vocês sabem que esse aqui é um dos poucos canais que gosta de interagir com os inscritos aqui no canal. No meu ponto de vista, isso aqui é uma clara ameaça a Jair Bolsonaro. Se você continuar ajudando, né, o Eduardo Bolsonaro a derrubar ministro, a sancionar ministros aqui no STF, se você continuar ajudando financeiramente o Eduardo Bolsonaro, você vai ter os bens bloqueados e suas contas bloqueadas. No meu ponto de vista, gente, isso aqui são ministros do STF utilizando essas jornalistas, né, militantes de esquerda, para mandar um recado para o Bolsonaro. Agora, juridicamente, o Bolsonaro está cometendo algum crime? Eu acho que não, gente, tá? Eu acho que não. Mas vamos continuar acompanhando aí. E como eu disse para vocês, gente, tá? Bolsonaro fez um anúncio bombástico para 2026, gente, tá? A corrida eleitoral já começou, gente, tá? O foco agora é 2026. E o Bolsonaro teve um grande sucesso no último pleito eleitoral. Vocês sabem muito bem que as viagens que o Bolsonaro fez trouxe ali, né, notícias maravilhosas. Teve ali mais de 700 prefeituras
né, em vitória para a direita, apoiados pelo Bolsonaro, e agora o foco é o quê? 2026, gente. Bolsonaro retoma a agenda de viagens com foco nas eleições de 2026. Desistir não é opção, gente. Hoje está essa incógnita, Bolsonaro vai eleger, vai se candidatar, vai poder se candidatar, vai estar inelegível, não tá? Mas desistir não é opção e ele já vai começar a partir de agora, um ano antes do pleito eleitoral. Bolsonaro já vai começar a plantar as sementinhas, né? Para que ele, ou o indicado por ele, colha, né, os melhores frutos em 2026, se Deus quiser. Então, Bolsonaro está anunciando para o Brasil inteiro que ele já vai começar aqui, retomar a agenda de viagens com foco nas eleições de 2026, gente. É muito trabalho, são muitas viagens, várias reuniões, eventos, comícios. Vai ter, gente, tá? O homem vai continuar trabalhando para voltar à presidência da República e salvar o Brasil desse partido das trevas, gente, tá? E é isso, gente. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro. Até lá.